Graça e paz, aqui quem fala é o pastor Rui. E hoje eu queria falar com vocês um assunto muito importante, né? O perigo de escolher por simpatia. Nós, como batistas, nós somos democráticos e escolhemos os líderes de nossa comunidade local, de nossa igreja local, através do voto, especialmente pastores, né, presbíteros e diáconos. E geralmente muitos escolhem por simpatia, por afinidade. Agora, o que os batistas históricos ensinavam sobre essa escolha, né? Sobre a direção do Espírito Santo, a piedade e a liderança. A gente vai trabalhar sobre esse tema neste vídeo. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e pensemos teologia batista juntos, né? Como as pessoas escolhem a liderança, né? Como escolhemos as pessoas que lideram, né? Seja a escolha de pastores, diáconos ou mesmo em outras funções na igreja local. Muitas vezes, numa igreja batista, nós escolhemos por puro amiguismo, né? Por simpatia, por laços de conveniência, por laços de sangue, né? Porque eu gosto da pessoa, então eu vou votar nela. Porque eu não gosto, eu não vou votar. Isso é carnalidade, isso é perigosíssimo. Hoje vamos ver o que é a nossa herança batista, né? Pensa sobre a escolha da liderança da igreja, Spurgeon, Bunyan, Strong, o que eles falam sobre o preparo, como é perigoso ignorar a piedade, a direção do Espírito Santo, né? Porque quando nós estamos exercendo o nosso direito de escolha e de voto na igreja batista, isso é um direito dado por Deus. E a gente tem que entender que é um direito sagrado, no sentido de separado, santo. Por isso a gente tem que observar esses perigos. Eu entendo que muitas igrejas, muitos ministérios vivem carnalidade devido à escolha da sua liderança. E muito falar, os pastores são culpados, né? Embora tenha uma parcela de culpa, quem elege seus pastores é a igreja. São as igrejas que elegem seus pastores, né? São as igrejas que concordam que um rapaz vá ao concílio como candidato ao ministério pastoral e por vezes cabe a tarefa ingrata, inglória, dos examinadores de falar ao rapaz que ele não tem a competência necessária naquele momento, quando não era nem para ele estar ali, né? Mas por vezes igrejas locais acreditam que os outros pastores devem examinar e devem aprovar, porque também para ter uma boa convivência. A ruína de ignorar a piedade, ela espreita quando nós escolhemos mal, né? O maior erro que uma igreja pode cometer é colocar em posições de liderança pessoas não qualificadas, seja colocar por carisma, afinidade pessoal, esquecendo que a Bíblia exige verdadeira piedade, né? E quando uma igreja se afasta do padrão de escolher homens piedosos, ela abre portas para a ruína espiritual. O Augustus Hopkins Strong, da teologia sistemática de Strong, um clássico, né, uma obra monumental, né, diz o seguinte: a autoridade na Igreja de Cristo não reside em títulos humanos ou mera conveniência política, mas na presença viva de Cristo através de seu Espírito. Quando a Igreja elege líderes destituídos de piedade interna, ela troca o poder espiritual por uma casca vazia e mundana. Então, o que acontece quando escolhemos alguém só porque gostamos, ou porque ele é simpático, ou porque ele é uma pedra no sapato do pastor e eu não gosto do pastor? A igreja perde discernimento espiritual, instala-se na igreja politicagem e partidarismo humano, os púlpitos e os cargos de diaconatos perdem a unção, tornando-se locais de vaidade e não de serviço sacrificial. Isso acontece. Strong vai dizer que precisamos escolher líderes com piedade interna, né? Líderes que amam a palavra de Deus, amam as escrituras. O John Bunyan e o Spurgeon vão tratar disso também, né? Então, para a gente evitar essa catástrofe, a gente tem que ouvir o passado, além de ouvir as escrituras. Os batistas sempre creram que a liderança não se sustenta apenas com diplomas ou inteligência humana. É importante,
preparo intelectual ele é importantíssimo. O pastor tem que saber as escrituras, teologia sistemática, exegese, hermenêutica, história da igreja, ele tem que saber. O pastor não foi chamado a tomar cafezinho, foi chamado a ensinar. Ele tem que ser apto a ensinar. Aquele cara é um ótimo pastor, não sabe ensinar, mas é um ótimo pastor. Isso não existe. O pastor tem que ser o mestre da igreja, né, no sentido de ensino, né, o professor da igreja. Né, mas também precisa da unção do Espírito. Olha o que o John Bunyan falou em 1662. As escrituras nos ensinam que o homem que há de guiar o rebanho de Deus precisa ser movido não por ambição humana, mas precisa estar revestido daquele poder que vem do alto. Sem a direção do Espírito Santo, nossas palavras não passam de símbolos que retinem. É o Espírito Santo que aplica. O pregador, uma ótima exegese sem o poder do Espírito Santo, é árido, é frio. É necessário o poder do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo. Spurgeon também vai falar sobre isso, que centenas de pessoas perderam seu caminho e tropeçaram em um púlpito. É algo lamentavelmente evidente pelos ministérios infrutíferos e igrejas em decadência ao nosso redor. É uma calamidade terrível para um homem errar o seu chamado e para a igreja sobre a qual ele se impõe. O pastor ele não tem que ser a pessoa mais simpática do mundo. Claro, ele tem que ser uma pessoa tratável. O pastor não tem que ser uma pessoa que fica como personal pastor na casa dos membros o tempo todo. O pastor não tem que ser um tomador de café. Ele tem que ser um homem intelectualmente preparado e direcionado pelo Espírito Santo. É desta maneira que os batistas entendem o ministério. O que ocorre, porém, muitas vezes, procura-se um administrador no sentido empresarial, procura-se uma pessoa que é um promoter. O pastor é alguém que tem que criar eventos, o pastor é alguém que tem que ter uma visão social, quando essa função não é, essa visão é do diaconato, essa função, melhor dizendo, é do diaconato, né? O pastor não cuida das mesas da igreja, quem cuida das mesas da igreja é o diaconato. Então, irmãos, devemos entender que precisamos de homens equipados, preparados, cheios do Espírito Santo. O Adrian Fuller também vai falar o seguinte, né, no seu volume sobre eclesiologia e obras pastorais: a obra de Deus jamais prosperará quando entregue às mãos carnais e puramente administrativas. Tem gente que pensa a igreja como uma empresa. Tal atividade vai dar lucro, vai dar prejuízo financeiro e não pensa nos ganhos espirituais que tal atividade vai fazer. São pessoas carnais, desprovidas da direção do Espírito. Os obreiros da casa de Deus devem ser homens cuja comunhão com o Altíssimo seja evidente e que possuam não apenas talentos naturais, mas que transbordem da plenitude do Espírito Santo, pois só assim resistirão às crises e glorificarão a Cristo. Sem a plenitude do Espírito Santo, sem o enchimento do Espírito Santo, a liderança pastoral não aguenta os baques do ministério, a família pastoral não aguenta os baques do ministério. Nós precisamos da graça do Senhor e da plenitude do Espírito Santo, né? A igreja não pode ser gerida só por critérios corporativos seculares, né? Ela tem que ser cheia do Espírito Santo, tem que reconhecer quem é o Espírito Santo, né? O que eu vejo que muitas decisões que ocorrem nos arraiais da nossa denominação são decisões puramente administrativas, sem a direção do Espírito, sem a aplicação de princípios bíblicos, sem o conhecimento da história da igreja, né? Embora haja algo benéfico em ter a decisão diluída, né, ou colocada sobre o voto democrático, há também um risco muito grande de pessoas extremamente carnais, muitos nem regenerados são, de terem o mesmo voz, o mesmo peso do que a voz de um homem ou uma mulher piedosa. É um problema também, por isso que a igreja como um todo deve buscar ser cheia do Espírito Santo, né? Então devemos entender que as pessoas escolhidas para a liderança têm que ser piedosas e não amigas. Quando um cristão batista vai votar em alguém para ser um cargo de liderança, ele não está votando em um amigo, está votando em alguém para exercer uma liderança piedosa,
né? Isso nos leva diretamente à nossa responsabilidade na hora do voto, seja na Assembleia para escolher oficiais, a pastores diáconos, ou seja, na indicação, né, de outras funções de liderança na igreja local, né? Spurgeon falou em março de 1874 o seguinte: todo homem temente a Deus deve dar o seu voto com tanta devoção quanto ora. Aqui ele pode se aplicar também a questões políticas, mas eu quero focar na igreja local. Os batistas não oram antes das assembleias. Não falando orar ali quando vai começar a assembleia, mas não oram. Vai ter uma assembleia importante. Quantos batistas oram e pedem a orientação do Senhor para a votação? Não, muitos só querem chegar, levantar a mão e dar a sua opinião. Não oraram, não pediram ao Senhor orientação, não verificaram se tal a opinião está dentro dos preceitos bíblicos, nem sabem o que são preceitos bíblicos. É quase um caos, né? A falta de piedade reflete em todas as coisas na igreja. Quando nós votamos por afeição carnal, quando queremos apenas dar a nossa opinião por afeição carnal, porque o candidato é nosso amigo de infância, ou porque nos agrada, porque nos dá vantagem, né? Ou porque nós escolhemos alguma posição em uma assembleia da igreja, porque queremos impor nossa opinião, né? Estamos traindo o princípio da mordomia cristã. Você tem que usar bem o seu direito ao voto, né? O voto por amiguismo, o voto por partidarismo atrai ruim na igreja, né? O critério batista histórico sempre foi claro: escolha os piedosos, os marcados pela verdade, pela integridade e pela evidente direção do Espírito Santo. Então, irmãos, para concluir, né, em resumo, a liderança cristã, aqui a gente pode aplicar para várias coisas, para várias decisões em assembleia, mas a liderança cristã exige preparo, rejeita o amiguismo, demanda homens cheios do Espírito Santo, né? Exige de nós sobriedade, de um voto que o Senhor nos permitiu dar, né? Qual é a sua reflexão sobre isso? O que você tem pensado sobre isso? Você acha que às vezes, como batistas, nós fazemos escolhas que refletem o padrão de piedade ou a lei da conveniência? Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outros irmãos na fé, se inscreva no nosso canal para que a gente continue fazendo mais conteúdo dessa rica história. Um grande abraço para vocês e pensem nisso. Escolham homens piedosos, façam escolhas piedosas dentro da orientação bíblica e do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês.